Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início ao PET 3 de História. Para começar, a gente vai ler esse texto, Patrimônio Histórico e Cultural. O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material e imaterial. Material, seja, é aquilo que a gente pega, né? Que é material mesmo, que é feito. Como esse porta-canetas aqui, ele é material, né? Ao longo do tempo, eu posso estar guardando, né? E algum dia alguém vai perguntar o que serve esse objeto, porque ao longo do tempo ele vai perdendo a sua utilidade, né? E imaterial, ou seja, as formas de falar, de agir, né? Essas coisas que a gente não pega, certo? Mas que a gente vai levando. Pode ser também contos também é imaterial, né? Que a gente vai falando, certo? Pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico e cultural são os historiadores, né? Antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. São essas pessoas que vão identificar em que ano foi criado, né? Quando foi que aconteceu aquilo e tudo mais. Só de olhar eles sabem em que época, né? Em que ano foi produzido aquele material. A valorização do patrimônio histórico e cultural é a valorização da identidade, né? É dar valor à nossa história. Uma cantiga de roda também que a gente aprende com o papai ou com a mamãe ou com a vovó, né? Isso aí é a história, passando de pais para filhos, para netos, de avós para seus netos, tataranetos, né? Então, a gente deve preservar a nossa identidade. Por isso, devemos preservar também as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo. É manter a identidade desse povo, né? Para preservar a nossa identidade, muitas das vezes, se você pegar uma foto sua, de você lá bebezinho, hoje você vai olhar e vai falar, nossa, como eu era pequenininho, né? E não faz tanto tempo assim. Mas isso aí faz parte o quê? Da sua história, criado pela sua família que guardou essas fotos, né? E quando a gente vê em museus fotos de pessoas antigas, um dia elas foram como a gente, né? Mas de acordo com os anos, o tempo foi passando, e hoje virou patrimônio histórico de uma cidade, né? Se você olhar pela internet, você vai encontrar e colocar lá Patrimônio Histórico de Uberlândia. Você vai encontrar muitas fotos, né? Que faz parte desse patrimônio, que fica lá no museu. E vai encontrar também monumentos, né? Tombados, que eles falam, quando uma casa, por exemplo, for tombada, quer dizer que ela não pode ser modificada, ela tem que manter as características dela da construção. Ela pode ser o quê? Reformada, né? Mas ela não pode perder suas características originais de quando ela foi criada, certo? Nós vamos olhar agora um textinho do nosso livro, tá certo? Então, aqui, ó, na página 52 do nosso livro, tá falando, ó, de algumas marcas do passado. Vou ler o texto para vocês. Em muitas cidades é possível encontrar ainda hoje vestígios, costumes e tradições das comunidades que criaram. Esses vestígios trazem informações do passado, ou seja, revelam como viviam as sociedades de outros tempos, compondo parte da sua memória.
alguns deles se tornaram patrimônio histórico e cultural. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto de Ouro Preto, da Praça Tiradentes, lá em Ouro Preto. Então, essa cidade toda, principalmente tem a parte histórica, é claro que provavelmente mais distante tem algumas casas que não são com características antigas, mas essa cidade inteira ela é preservada, ela é um patrimônio histórico preservado. Isso aí é a Praça de Tiradentes, viu, gente? Essa foto foi tirada, ó, 2014. A tia Flor tem algumas fotos. Depois eu vou passar para vocês, tá? Tiradas nessa cidade aí. Tem muitas igrejas que são preservadas também nessa cidade, toda ela, né? Até mesmo os hotéis, do lado de dentro, às vezes você entra nos quartos, né, desse hotel e vê que ele tem as características de hoje de um hotel, né? Mas do lado de fora é toda preservada. Não tem elevador, né? A escada é normal, assim. Toda é antiga, né? Normal. E restaurantes são subterrâneos, sabe? Porque ele não pode... Essa cidade, ninguém pode construir prédios lá, né? Porque ela tem que preservar as suas características de início dela. E antigamente não tinha, né? Ó, dá pra se ver aí, ó, carros em volta, são pessoas visitando essa cidade. Então, em Ouro Preto, essa praça, ela é um patrimônio histórico. Lembrando que toda cidade, você anda lá, parece que você tá entrando na história, né? Voltando na história, certo? Aqui, ó, na página 53, lá era a página 52, né? Aqui tá explicando direitinho o que é patrimônio histórico-cultural. É o conjunto formado por bens históricos, artísticos, arquitetônicos, imateriais e naturais que têm importância pública, pois guardam informações sobre a história e a memória de grupos que compõem uma sociedade. No nosso estado de Minas Gerais, nós encontramos, tem três cidades que eu conheço que são históricas, que é a Ouro Preto, né, que eu acabei de mostrar para vocês na foto, Mariana, que é próximo de Ouro Preto também, e tem também a cidade de Diamantina, que fica também no nosso estado de Minas Gerais. Essas cidades são muito importantes, né? Igual eu falei para vocês, é como que se a gente voltasse no tempo quando a gente entra nelas, certo? E é muito importante para os mineiros essas cidades, né? Para a gente chegar lá e conhecer como viviam os nossos tataravós, né? Como que eles viviam antigamente. Então, se a gente visitar essas cidades, a gente vai encontrar lá muita coisa interessante. As imagens da página anterior mostram exemplos de patrimônio histórico e cultural da cidade de Ouro Preto, né? Essas cidades mudaram com o tempo. Atualmente, mesmo com as mudanças, Ouro Preto é considerado uma cidade histórica, pois nela predominam as construções antigas que remetem a um passado distante e guardam a memória da população que viveu lá, né? A cidade de São Paulo, por sua vez, também mudou. Hoje, as construções que predominam são prédios, grandes avenidas, né? Mas seu marco inicial permaneceu como memória de sua fundação. Então, e na nossa cidade? Vocês acham que a nossa cidade tem patrimônio histórico? Hein? O que vocês acham? Será que a nossa cidade também tem alguma coisa que conta a nossa história? Isso é que vocês vão descobrir e me contar depois, certo? Ó, com a ajuda da professora, não, hein? Vai pesquisar em casa, porque não tem como a tia ajudar vocês, né? Ó, quais são os patrimônios históricos culturais da cidade onde você mora? Você só vai citar eles. Mas, olha, só de você fazer essa viagem pela internet para descobrir quais são esses patrimônios históricos da nossa cidade, vocês já vão estar descobrindo muita coisa, vendo muita foto, né? E tem muita coisa para ser descoberta, viu, gente?
começando pela nossa Praça Clarimundo Carneiro, onde foi a antiga prefeitura da nossa cidade. Lá hoje tem um museu, né? Tem um coreto dos mais bonitinhos, que até hoje ainda tem show por lá. Tem também o espaço cultural, né? Tem praças e... Ai, tô falando demais, gente. Não vou contar não, vocês vão pesquisar sozinhos, tá? E vocês só vão citar aqui no livro, na página 53 do livro de história. Vocês vão citar quais são eles, tá certo? E quais são as histórias, as memórias que eles guardam? Bom, você pode anotar aqui alguma das coisas das histórias, tá? Mas nada muito complicado, tá, crianças? Não precisa procurar coisas demais que vão cansar vocês. É mais para ser prazeroso e para ajudar vocês a responder as questões do PET. Combinado? Voltando lá no PET, né? Vocês vão observar aí as perguntinhas que aparecem. Olha só. Vamos investigar. Vivo em nome da cidade. Vivo em Uberlândia, né? Você vai preencher aqui o seu endereço, ó, local possui rua, onde você mora, na cidade que você mora possui rua, sim, não, praça, mercado, feira livre, loja comercial antiga, biblioteca pública. Você vai falar se sim ou não. Nós temos uma escola, hein, gente? Temos escolas aí que predomina a construção antiga, certo? Tem monumentos, igrejas, museus, sala de cinema. Vocês vão dizer sim ou não e vai dizer como é, tá certo? Depois vem aqui, ó. Pesquise perguntando na sua família sobre lugares significativos e de destaque em sua cidade. Se eles tiverem fotos, peça para ver. Pode ser uma praça onde acontece uma festividade ou uma rua que abriga uma feira popular, uma igreja. Tá vendo que vocês fazendo a pesquisa e já colocando no livro vai facilitar para você preencher aqui, né? Aí depois você vem e preenche essa tabela, ó. Qual o local registrado, né? Que você vai ver fotos e tudo mais e preenche aqui, certo? Então, é isso. Depois vem aqui uma atividade com imagens para você observar. Olha só. A imagem 1 é um registro da cidade de Ouro Preto. Ela fica no estado de Minas Gerais. Todos os anos a cidade promove o Festival de Inverno. É uma festa muito importante para a comunidade local, pois suas atividades têm caráter educativo, artístico, cultural e social, né? E aí você vai responder essas perguntinhas aí, até a página 68. Combinado, turminha? Eu espero que eu tenha ajudado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.